Eu estava recebendo auxílio-doença e aí meu benefício foi convertido para aposentadoria por invalidez. Porém, eu fui surpreendido com o valor da aposentadoria por invalidez. O INSS diminuiu o valor do meu benefício. Ao invés de aumentar, foi diminuir. Eu sou o Wilker Gustavo, eu sou advogado especialista em benefícios do INSS. E se você teve a infelicidade de descobrir que o valor do seu benefício, depois que mudou para aposentadoria, foi diminuir, fez de aumentar, vem comigo que eu vou te mostrar 3 possíveis soluções para você voltar a receber um valor igual ao auxílio-doença ou às vezes até maior que o auxílio-doença. Vem comigo. Primeira coisa que você precisa saber é o motivo do valor do seu benefício ter diminuído. Talvez você já até saiba, mas eu preciso aqui alinhar isso contigo, bem rapidinho. Com a reforma da Previdência que aconteceu em 2019, a forma de calcular o valor do benefício de aposentadoria por invalidez mudou. Mudou a fórmula de calcular e também mudou o nome do benefício, que agora se chama aposentadoria por incapacidade permanente. Antes, não era levado em consideração o seu tempo de contribuição, por quanto tempo você contribuiu. O INSS não levava nada em conta, só fazia a média das suas contribuições. Então ele olhava lá, ele contribuía sempre sobre 3 salários. Então qual que vai ser a média? Provavelmente 3 salários. Ok, vamos pagar 100% da média. Isso era antes da reforma. Depois da reforma, mudou essa fórmula de calcular e agora é necessário levar em conta o tempo de contribuição. Eu não vou explicar para você aqui a regra toda, senão eu teria que gravar um vídeo só para te explicar isso. Mas eu posso te garantir que o homem que aposenta por invalidez e tem menos de 20 anos de contribuição, ele vai receber 60% da média. Olha só, antes ele recebia 100%. Tanto faz se ele tinha 1 ano de contribuição ou 10 anos de contribuição, ou 20 anos, 30 anos, não interessa, ele ia receber 100%. Com a reforma da Previdência, se ele tem menos de 20 anos de contribuição, ele vai receber 60%. Se o homem tem 40 anos de contribuição, aí ele vai receber 100%. Aí você pensa, tem que ter 40 anos de contribuição para poder receber 100%. E antes, não fazia diferença. Então, com toda certeza, a aposentadoria por invalidez prejudicou milhares de brasileiros que na hora que mais precisava do benefício foi surpreendido aí com essa notícia. Muitos estão pensando assim, poxa, era melhor eu ter ficado recebendo o auxílio-doença. Tá, agora que você já sabe o problema e o motivo do problema, bora logo para as soluções. Eu vou listar para vocês 3 soluções da mais simples e fácil para mais difícil. A primeira é conferir o cálculo do INSS. Ok, se o INSS vai calcular o valor do benefício de acordo com o meu tempo de contribuição, pois a primeira coisa que você tem que fazer é ver se o INSS acertou no seu tempo de contribuição e também nas suas contribuições. Isso é o mais simples. Não é fácil de fazer. Com certeza você vai precisar de um advogado especialista para poder fazer esse cálculo. Porém, é o mais prático, porque você pode fazer isso agora. Entrar no INSS, pegar o CNIS, contratar um advogado e fazer o cálculo. Agora, não é todo mundo que vai ter direito, porque pode ser que o INSS realmente acertou no seu cálculo. Pode ser que o INSS realmente confirmou que você tem menos que 15 anos de contribuição, por exemplo, e que vai receber 60% da média. Aí não vai ter o que fazer. Vamos para a próxima solução. A segunda solução é ver se você faz direito a uma aposentadoria por invalidez acidentária, ou seja, por conta de um acidente de trabalho. Se você aposentou por invalidez por conta de um acidente que a gente conhece, caiu, tal, você deve verificar se não foi um acidente de trabalho. Por exemplo, voltando para casa, ou às vezes o patrão te mandou ir na outra cidade buscar um negócio, você foi lá e aconteceu um acidente, enfim, um acidente de trabalho. Aí, com certeza, o advogado vai poder te orientar, depois que ouvir o que aconteceu contigo, para saber se foi um acidente de trabalho. E é claro, eu já vi casos, pessoal, que a pessoa se acidentou dentro da empresa, mas a empresa não emitiu a CAT, o cliente foi aposentado e, poxa, estava na cara que foi um acidente de trabalho. Mas como a empresa não emitiu a CAT, o INSS não ficou sabendo que foi um acidente de trabalho e aposentou a pessoa normal, sendo que era acidente de trabalho. Se esse for o seu caso, você precisa
entrar com o pedido, seja administrativo ou judicial, para arrumar isso daí. Talvez essa parte do acidente de trabalho comum, o típico que a gente chama, todo mundo meio que já sabe. Se você tiver dúvida, entre em contato com o advogado. Mas a maioria das pessoas já sabem. Agora, o que poucas pessoas sabem é analisar se é uma doença relacionada ao trabalho. Vamos imaginar que você aposente, sei lá, por problema de coluna. Só que esse problema de coluna, ele tem a ver também não só com a empresa que você trabalhava, mas com a sua profissão. E se esse problema de coluna está relacionado com a sua profissão que você exerceu ao longo da vida, isso pode ser considerado um acidente de trabalho. E se for um acidente de trabalho, você tem direito de revisar o valor da aposentadoria por invalidez para que seja considerado 100% da média. Olha só, é praticamente a mesma coisa que era antes. Não é porque, mesmo com a reforma, houve uma mudança ali. Mas eu te garanto que, se você sair de 60% da média para 100% da média, e se a sua média for boa, é claro, você vai receber talvez mais do que recebia no auxílio-doença. O que seria maravilhoso, não é? Só que muita calma. Nem todo mundo sabe analisar se é uma doença profissional ou uma doença do trabalho. Tem muitos médicos que não sabem fazer esse tipo de análise. E sabe por quê? Porque doença profissional, doença do trabalho, acidente de trabalho, não é um assunto só da medicina. Na verdade, é um assunto mais do direito, mais dos advogados, mais sobre lei do que sobre medicina. Porque acidente de trabalho é o que está escrito na lei, não está escrito nos livros de medicina. Então, pode ser que você encontre alguns médicos que não sabem identificar de verdade um acidente de trabalho. É claro que existem milhares de médicos que entendem o que é acidente de trabalho, que entendem o que é uma doença profissional. Mas normalmente não são os médicos do trabalho, que é o nome da especialidade, que a gente procura para fazer o tratamento da nossa doença. Por exemplo, se você está com problema de coluna, certamente você procurou um ortopedista. Se você tem um problema cardíaco do coração, você deve ter procurado um cardiologista. Ninguém vai lá no médico do trabalho para saber. Ainda mais se for o médico do trabalho da empresa onde eu trabalho. O ideal é você consultar um advogado e esse advogado, junto com o médico que entenda o que é doença do trabalho, faça uma análise junto para saber se é doença profissional ou não. Agora, é claro, se você já sabe que o seu problema não tem nada a ver com a sua profissão, não tem nada a ver com o seu trabalho, aí às vezes nem adianta procurar um advogado, né, pessoal? Porque, poxa, tem algumas doenças que realmente não tem como você falar que foi por conta do seu trabalho ou por conta da sua profissão. Mas eu preciso te alertar sobre esta possibilidade. Tudo bem? Se você quer um vídeo meu, onde eu falo só sobre doença profissional, doença do trabalho, comenta aqui, deixa aqui nos comentários que eu vou providenciar para você. Bom, já falei as duas soluções. A primeira é fazer o cálculo para saber se está certo ou está errado, que é o mais simples, mas nem todo mundo vai ter direito. Depois eu falei desta possibilidade de investigar a natureza da incapacidade, se era um acidente de trabalho ou não. E claro, vão ter algumas pessoas que simplesmente não vão ter direito porque não é um acidente de trabalho, pronto, acabou. E é por isso que eu tenho a terceira solução. Eu deixei por último porque ela pode ser a mais fácil, mas pode ser a mais difícil. Tudo vai depender de como a justiça vai julgar a tese da inconstitucionalidade da nova regra de cálculo da aposentadoria por invalidez. Pessoal, é o seguinte, eu disse para você lá no começo que foi alterado a fórmula de cálculo, não disse? Pois é, essa alteração foi lá na base, foi lá na Constituição Federal. Foi feita uma emenda constitucional. Apesar de estar escrito na Constituição, uma alteração da Constituição pode ser considerada inconstitucional. Meio estranho isso, né? Quando eu falo inconstitucionalidade, quer dizer que a regra ela é contrária à Constituição. Então, aquela regra não pode prevalecer, ela não pode continuar. Aquilo precisa ser alterado porque está contrário à nossa Constituição. E isso pode acontecer até mesmo com as mudanças feitas
na própria Constituição. Então, a Constituição era de um jeito e aí foram lá e mudaram para outro jeito. E esse novo jeito, o STF pode dizer que ele é inconstitucional, ou seja, contra a Constituição que já existe. Mas é o seguinte, existe uma tese judicial que os advogados criaram, eles estudaram, é claro, eles não criaram do nada. Tem diversos argumentos para chegar à conclusão de que essa nova regra de cálculo, ela é inconstitucional. Então, se essa tese passar, se essa tese der certo, quem entrou com a ação judicial vai voltar a receber como o cálculo, vai receber a aposentadoria com o cálculo de antigamente, ok? Agora, se essa tese não passar, aí, pessoal, vai ter que ficar nas duas soluções que eu te falei, ou no erro do INSS, se houver, ou na questão do acidente de trabalho. Gustavo, eu me animei agora com essa tese. Quero dar a entrada. Como é que faz? O que você me aconselha? Olha só, primeira coisa, você vai ter que procurar um advogado especialista em benefícios do INSS e que seja da sua confiança. Segundo, você precisa entender que essa tese não é certeza que vai passar. Quem vai dar a palavra final, quem vai dar a palavra final nisso daí vai ser o STF. Vamos imaginar um cenário muito ruim que o STF fala, olha, essa nova regra de cálculo, ela está de acordo com as regras da Constituição. Então tá tudo certo. Aí, nesse cenário, quem entrou com a ação vai perder, não vai conseguir receber o valor melhor. Agora, em um outro cenário mais otimista, onde o STF entenda que isso é inconstitucional, que está errado, que o INSS não pode diminuir o valor da aposentadoria por invalidez da forma que fez, aí todos que entraram com a ação vão ganhar a revisão. E talvez, num cenário muito otimista, talvez o próprio INSS, com uma decisão do STF, pode, por conta própria, arrumar isso daí. Acho muito difícil e tal. Isso aí seria coisa assim, especulação. Vamos ficar com essas três soluções. Analise, veja qual delas faz sentido para você, procure um advogado da sua confiança e, claro, pessoal, se inscreva aqui no meu canal, curta esse vídeo, manda para o pessoal, para os teus amigos que precisam saber dessa informação e comenta aí, deixa um comentário de agradecimento sobre esse vídeo. Eu vou amar ler esses comentários, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!